Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E o Espírito, você percebe aí na sua Bíblia que está em letra maiúscula, porque o Espírito Santo de Deus é Deus, ele não é uma força. Inclusive, estou até fazendo um estudo sobre a questão do Espírito Santo, e mais tarde nós vamos trazer sobre essa obra maravilhosa do Espírito Santo em nós. Eu vou falar um pouquinho hoje, mas é maravilhoso, irmãos. E nós, dentro do que acontece nas igrejas e denominações, nós deixamos de lado um pouquinho a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Como há muita meninice ao meio, principalmente do pentecostalismo e o neopentecostalismo, o Espírito Santo foi meio que deixado de lado, tendo, parece que, outra atribuição ou outras atribuições do que realmente convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando você encontra aquela palavra de Jesus em João 8, conhecereis a verdade vos libertará, ela é realmente maravilhosa. Quando você percebe isso, inclusive, na sua vida. Quando você descobre realmente que Deus tem um amor único pela sua igreja. E por cada um dos seus discípulos, cada um dos seus filhos, cada um dos discípulos de Cristo, Deus demonstra um cuidado especial através de Cristo Jesus. E essa ação, desde que Cristo foi ao Pai, nos deixaria o Espírito Santo de Deus e nos deixou, isso faz toda a diferença na vida do cristão. E isso não é por causa de nós mesmos, e sim do amor de Deus. E isso tem que ficar claro. Nós não somos bons, nós não somos merecedores de nada, irmãos. É esse amor que nos constrange e a obra do Espírito em nós que vai fazer toda a diferença. Por isso temos sido chamados, escolhidos por Deus, temos sido reconciliados a Deus, temos sido separados e feitos santos. E estas verdades são para cada cristão e são resultado de que estamos vivos em Cristo. Estamos vivos em Cristo. E o Evangelho, parece que ele perdeu essa essência. Você não vê mais falar a respeito disso. As igrejas, e eu quero fugir um pouquinho do foco disso, de falar na questão da igreja hoje, mas eu tenho que comentar. As igrejas, elas estão muito centradas no homem. Elas estão muito antropocêntricas. Elas deixaram de ser cristocêntricas e se tornaram antropocêntricas. Mas a obra do Espírito Santo no cristão é o que vai fazer a diferença. O fato de que Deus tem tido a vontade de dar-nos o seu Espírito, conforme eu li na primeira carta de João, no versículo 13, é evidência não somente do seu amor para contigo, para comigo, mas também de que temos sido perdoados e aceitos em Cristo. Perdoados e aceitos em Cristo. Essa é a palavra do Evangelho, irmãos. Deus, o Criador do universo, te aceitou como seu filho. Agora vivemos em Cristo e Ele vive em ti. A unidade de Deus e sua igreja é perfeita, tendo como alvo ser um farol de amor de Cristo para aqueles que ainda não têm crido nele. Este desejo de Deus de viver em comunhão conosco permanece sendo um mistério incompreensível. O ser humano ainda, que muitos dizem assim, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos, essa imagem e semelhança de Deus foi perdida quando o homem pecou. Veja, se você abrir
Gênesis capítulo 5, você vai ter uma compreensão melhor de algo que é incompreensível. Porque todos acham que são filhos de Deus, todos acham que são semelhanças de Deus, e aí o evangelho não tem efeito para essas pessoas. Vejam, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 1 diz: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos e gerou um filho. E gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe chamou Sete. Adão gerou filhos à sua imagem e conforme a sua semelhança e conforme a sua imagem. Então nós somos conforme a imagem e semelhança de Adão, de um pecador caído. Não de um ser perfeito como Deus. Não há semelhança de Deus em nós como caídos. E isso retorna aí a beleza do Evangelho, através do Filho, através de Cristo Jesus, somos um novamente com Deus, retornamos a Deus. Temos a imagem, a semelhança em Cristo Jesus. Você consegue perceber a sua dependência total de Cristo? Muitos acham que são semelhanças de Deus hoje, de uma forma caída. E buscam ser igual a Deus pelas suas próprias forças, sem a necessidade de Cristo em suas vidas. E muitas vezes é isso que as igrejas demonstram e passam para as pessoas. Porque o homem caído é a tendência à rebeldia constante devido a que temos uma natureza pecaminosa. Contudo Deus, decide nos salvar da morte e resgatar do pecado, nos faz novas criaturas e nos chama a colaborar com Ele pelo Espírito Santo na obra redentora da humanidade. É Deus. Fora de Deus, você é uma criatura caída. Então é pelo Espírito Santo que nós temos somos chamados a essa obra redentora da humanidade. Que o mundo possa crer que Jesus é o Filho de Deus e um com o Pai. Como fala lá em João 17, 21. O Evangelho, nesse caso. E Jesus se referiu a essa única comunhão e união quando disse aos seus discípulos que Ele é a videira verdadeira e nós éramos os ramos. Veja em João capítulo 15, no Evangelho. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não pode gerar fruto. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho é Cristo Jesus. É Cristo. A beleza do Evangelho não é eu e você, irmãos. A raridade da perfeição é Cristo, não eu e você. A nossa raridade é o pecado. A nossa raridade e realidade é sermos caídos e pecadores, ofensores de Deus, que precisa de um novo nascimento, que precisa da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário e a aplicação do Espírito Santo na nossa vida. Jesus deseja que os discípulos deem muitos frutos nas suas vidas para a glória de Deus. Mas um fruto fora de Cristo não serve de nada, irmãos. Nada. Nada. Os nossos frutos não são para mostrar nossa bondade, a nossa virtude. São para mostrar o poder transformador de Deus na vida dos discípulos, na vida de um cristão. E assim mostrar a simples realidade que existe uma possibilidade de mudar o mundo em que vivemos. Eu vejo tanta gente querendo mudar o mundo.
poder do convencimento do Espírito Santo ao mundo é que vai fazer toda a diferença em nós. E isto é possível somente se estivermos em Cristo. O tempo verbal estiver, que é lá no original grego, é o presente contínuo e significa continuar vivendo nele. A sua dependência de Cristo, ela é eterna. Ou permanecer vivendo nele. Isso que nos ajuda a compreender que devemos continuar vivendo a realidade de que estamos em Cristo. Nós somos incapazes de unir-nos a Cristo ou reconciliar-nos a Deus. Talvez eu sei que essas palavras que eu falo agora podem chocar muita gente. Talvez muitas nem ouvem isso nos lugares que frequenta. A realidade é que somos totalmente dependentes da graça de Deus. Totalmente dependentes da graça de Deus. Não temos como conseguir adquirir uma boa posição com Deus se não é pela obra do Espírito Santo que nos leva a nascer de novo. Não merecemos ser filhos de Deus. Contudo, é um presente, é um dom, é uma dádiva amorosa de Deus. E por isso falamos do eterno amor do Pai e da maravilhosa graça de Deus. E isso faz toda a diferença na vida de um cristão, irmãos. Medite um pouquinho só, um instante, sobre as boas novas de Deus que nos tem escolhido para que nunca mais que Ele nunca mais vai nos abandonar e nos colocar. E Ele nos coloca na igreja, Ele nos coloca na família do Senhor aqui na terra e no céu. Em Cristo temos plena segurança do amor de Deus pela constante obra do Espírito Santo que produz o fruto agradável ao Pai. Está feito. Não precisa fazer nada. Isso pode te chocar. Choca os meritórios, eu sei que choca os meritórios. Choca as igrejas que gostam de fazer pessoas ficarem escravos dela. Escravos de pastor. Escravos de líderes. Choca. Não adianta você fazer boas obras, não adianta você visitar pobre, não adianta você dar dinheiro, não. Fora de Cristo, essas obras suas não têm serventia de nada. Elas não glorificam a Deus. Em Cristo, um copo d'água ao pequenino faz toda a diferença. Um copo d'água. Porque em Cristo nós temos plena segurança do amor de Deus, porque há uma obra constante do Espírito Santo. Produz fruto agradável, o fruto que vai glorificar a Deus. Está feito, está consumado, não precisa se fazer nada, a obra é perfeita e acabada. Deus tem feito tudo e é a realidade, a qual todo crente está convidado a viver cada dia. Se você viver essa realidade a cada dia na sua vida, irmãos, você vai ver como viver a vida cristã vai fazer muita diferença na sua vida. Você vai ver que o Evangelho, ele tem um poder curador de feridas mais profundas da alma. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, está nele e ele em Deus. Continuando a leitura da primeira carta de João, capítulo 4, lá no versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Esta verdade não é resultado de uma decisão, emoção ou experiência. É um fato presente e constante. Deus tem dado o seu Espírito para viver em Cristo e ele em ti. Considere esta revelação das Escrituras para a sua vida, irmão. Para a sua vida, irmã. É maravilhosa, nos liberta para viver em verdadeira liberdade e amor uns com os outros e com Cristo. Eu conheço várias pessoas que tiveram suas vidas transformadas quando perceberam esta verdade. Eu conheço vários cristãos que têm dificuldade para viver a simples verdade de que Deus a ama e os aceitou como são e as está transformando à imagem de Cristo, de como Ele quer que nós sejamos.
Você é um pecador. Você foi aceito dessa forma como um pecador e será moldado à imagem do Filho perfeito de Deus e terá a imagem de Cristo, a qual agrada a Deus. Eu sei que muitos continuam pensando que não são dignos do amor de Deus, se consideram fracassados, que nunca vão conseguir estar próximos a Deus, incapazes de agradar ao Senhor. Não, é verdade, pela sua própria força é impossível. Pelos seus méritos, impossível. Pela sua decisão, impossível. Mas tudo é possível para Deus. Inclusive pegar pecadores como eu e você e transformar a imagem do Filho de Deus. Eu sei que muitos, inclusive, podem reconhecer que são salvos, contudo, no profundo do seu ser, tem medo que, ao final, Deus os rejeite, porque não são dignos, já que constantemente fracassam como cristãos. E quantos ficam jogando peso em cima das pessoas em disso? Perdeu a salvação. Você precisa disso, você precisa daquilo outro. Agora você precisa de uma obra do pastor, da mão do pastor, do seu arrependimento junto ao pastor, como se fosse um confessionário diante do padre. Eu sei, nós fracassamos como cristãos muitas vezes. O Senhor quer tirar qualquer peso da sua vida. Ele tem dado vida e vida eterna. Jesus veio para nos dar vida eterna. Eu sempre digo, e não são palavras minhas, mas que Jesus não veio brincar de salvar. Jesus salva mesmo. Ele é salvador de verdade. Ele não brinca de salvar. E se ele dependesse de nós, de mim e de você, para que ocorresse a salvação, ninguém seria salvo. Porque somos caídos, somos imagem e semelhança de Adão, de um pecador contumaz, que precisa ser resgatado, que precisa ter a imagem e semelhança de Deus novamente refeita, e isso só é possível através de Cristo Jesus. Isso é obra do seu amor. Isso é obra da graça e misericórdia de Deus. Uma vez que você percebe esta realidade do que Deus tem feito na sua vida e aceita que não tem nada que você possa fazer além de acolher a graça e amor de Deus, então você descobrirá esta verdade tomando forma na sua vida. Isso vai te libertar. Isso vai deixar você nunca mais preso à escravidão do pecado e nem de pessoas. Isso não tem nada a ver, irmãos, com uma vez salvo, sempre salvo. Ah, então eu posso pecar e arrebentar que Deus... Isso é pensamento de quem não é cristão. Porque o amor de Cristo continua a constranger os maiores dos pecadores, que sou eu e que é você. Mas é em Cristo que nós temos a redenção. Eres uma vara da videira verdadeira. Tem sido enriquecido em tudo nele. Nós temos sido revestidos de Cristo. Nós ressuscitamos com ele. Não há condenação porque estamos em Cristo Jesus. Porque eu e você vivemos em Cristo. Não, e eu não tirei isso da minha cabeça, irmãos. São textos bíblicos. E o que é mais maravilhoso com isso? Que somos filhos de Deus. Deus tem feito de ti o seu filho. Ele é o seu pai, você pertence a ele. Somos parte agora da família do rei, a igreja de Cristo. João Batista já proclamava essa maravilhosa mensagem. A todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ao recebermos Cristo em nossas vidas, nós reconhecemos que Ele nos aceitou, que Ele nos escolheu,
que Ele nos resgatou. E o que fica claro para nós é que nem todos são filhos de Deus. Esta é uma relação única, reservada àqueles que foram escolhidos e chamados por Deus para ser parte da igreja de Cristo. Conhecemos que somos filhos de Deus pela fé em Cristo. Quando colocamos nossa fé em Cristo e confessamos nossos pecados e de dependência dele, aí nós temos a certeza de que somos filhos de Deus eterno, Criador do céu e da terra. E o apóstolo Paulo nos ensina esta verdade quando escreve aos Gálatas: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Lá em Gálatas 3, versículo 26. Deus nos tem feito seus filhos. A fé em Cristo declara tal verdade. O fato, irmãos, de que Deus nos tenha feito seus filhos é evidentemente um sinal do seu grande amor por ti. Primeira carta de João, 1 João 3:1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, irmãos, nós temos sido adotados em Cristo. Somos parte da família de Deus. Isto é, permanente. Permanente. Não há uma ideia bonita, não um evangelismo ou um evangelho romântico de fábulas, mas um fato na sua vida. Ele deseja que seus filhos vivam esta realidade não como uma emoção ou experiência, mas uma realidade que envolve cada aspecto do nosso ser, cada aspecto da nossa vida. Você e eu somos filhos de Deus, e isso significa que posso pensar como filho de Deus, que eu posso atuar como filho de Deus, orar como filho de Deus, amar os outros como filho de Deus, crer como filho de Deus e viver como filho de Deus. Não há perda de filiação. Já falei uma vez aqui, o cristão ele pode perder a comunhão, mas nunca perde a filiação. Eu vou repetir para você. Um filho de Deus, ele pode perder a comunhão, mas nunca perde a filiação. Porque foi Deus que assim quis. Não foi uma escolha minha e sua, foi uma escolha de Deus. Podemos ver isso na história do filho pródigo. Ser filho não é uma realidade temporal, mas constante. Eu não posso ser filho do meu pai somente quando eu me sinto como filho, ou quando ele me ama, ou quando estou feliz, ou um dia ou outro. Não, sou filho do meu pai e da minha mãe, sempre, em cada momento da minha existência. De qual modo é ser filho de Deus? E um detalhe, quando nos chamamos de adotivo, o filho natural, que é Cristo, né? Esse é filho. O adotivo é aquele que você escolhe, é o filho do coração, o filho do amor. Ele escolheu, ele quis nos adotar. E quando você compreende isso, vai fazer uma diferença na sua existência, irmãos. De qual modo é ser filho de Deus, acordado ou dormindo, feliz ou triste, sempre, em cada momento na minha vida, sou um filho de Deus. E isso tem que ser claro para mim e para você. Em cada situação que eu enfrente e luta que vivemos e viveremos, Deus está conosco, porque Ele é nosso Pai. Somos filhos de Deus. Por obra dEle. Por vontade dEle. Porque Ele quis. Porque Ele quis, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que eu não fiz nada para merecer isso. Eu sei que eu continuo não fazendo nada para merecer isso. Eu sei que muitas vezes me pego constrangido pelo amor de Deus em Cristo Jesus por tantas falhas que eu cometo. E mesmo assim consigo perceber que Ele me ama.
O apóstolo Paulo faz questão de explicar isso a nós, a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 12 ao versículo 17. Que é importante depois os irmãos e irmãs lerem, estudarem. Quando você tiver, entre aspas, aí cabisbaixo, querendo perceber o amor de Deus, querendo uma palavra de Deus, abra Romanos capítulo 8, dê uma lida. O apóstolo faz questão de lembrar-nos que temos morto a velha natureza, a qual tínhamos quando estávamos longe de Cristo. Temos uma nova vida em Cristo, agora somos novas criaturas em Cristo e temos sido feitos filhos de Deus e selados pelo Espírito Santo. Temos sido orientados, temos sido garantidos. Até a nossa oração, o Espírito Santo mostra como tem que ser feito, ele chega a Deus da maneira correta. Estamos mortos ao velho eu. Aquela pessoa que você era antes de conhecer a Cristo. A natureza pecadora tem sido destruída e já não tem mais controle absoluto sobre a sua vida. Eu disse que ele não tem mais controle absoluto sobre a sua vida. É livre do pecado e da morte. Eles não têm nada mais a ver contigo. Você é uma nova pessoa, uma nova criatura, nascido de novo. A velha natureza está morta e uma nova tem ressurgido e transformado sua alma. Esta nova natureza é Cristo em ti, pelo poder do Espírito Santo. A nova natureza em Cristo sendo aplicada através do Espírito Santo. E quando eu vejo as pessoas diminuindo o Espírito Santo dentro de igrejas, reduzindo o Espírito Santo a falar em línguas, reduzindo o Espírito Santo a falar profecias idiotas. O novo eu. No texto de Romanos 8, o apóstolo Paulo nos ensina algumas verdades para que eu e você não esqueçamos nunca. Porque é pelo Espírito Santo que têm sido mortos os atos da carne. Você não precisa ser controlado por mais tempo pela carne, nem pelos desejos do corpo. A cultura, a sociedade ensinam caminhos opostos aos caminhos do Senhor. Contudo, irmãos, eles não precisam ser por mais tempo nossos caminhos, nem nossas opções. Deus tem planos melhores e mais elevados para nós, ser filhos dele. Seguir os seus ensinos, ainda quando isso nos coloque em oposição a todos os que estão ao nosso redor. E contudo assim nós agradamos a Deus. Agora nós podemos governar nossas vidas pela ação do Espírito Santo, pelo Espírito. Você não vai conseguir pelas suas forças ou vontade, você vai conseguir somente estando unido à videira verdadeira, enxertado à videira verdadeira. Não precisa levar mais uma vida de opressão sob controle da carne e os desejos do corpo. Para alguns até pode parecer liberdade. Só que isso nos traz opressão. Somos oprimidos pelo corpo e natureza corrompida, sendo a causa de todos os conflitos. Lutas e mal-entendidos que cada dia vivemos. Mas nós, como discípulos de Cristo, somos livres e, pelo Espírito Santo, temos morto a velha natureza e temos sido feitos novas pessoas. E todo aquele que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Já não temos que viver como escravos da velha vida. Às vezes pecamos. Com tudo isso, irmãos, não define mais quem somos. Temos sido libertos do poder do pecado sobre nossas vidas. Por isso, inclusive se pecamos, temos a opção de rejeitar o pecado, pedir perdão e orar para que o Espírito Santo nos ajude a vencer a tentação e as ciladas do inimigo, as ciladas de Satanás. A Bíblia chama os filhos de Deus como santos, como aqueles que são separados do mundo, aquele que está sendo purificado pelo único que é puro,
pelo santo, pelo justo. Somos novas pessoas que têm sido feitas puras, sem pecado, pelo sangue derramado no sacrifício da cruz do Calvário. Se você não crê nisso, irmãos, você não crê no Evangelho. Se você não crê nisso, você vai crer em papagaiadas. Em pessoas que ficam forçando você a briga do dia a dia, a esse conflito do carne e espírito pelas suas próprias forças. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. Estamos unidos a Cristo, estamos em Cristo e vivemos para Cristo. Portanto, podemos viver como homens e mulheres livres que podem obedecer à perfeita vontade do Senhor. Não somos mais escravos do medo. Eu sei que tem muitos cristãos, muitos, não são poucos, que vivem do medo. Principalmente pregado em alguns lugares. Estou salvo hoje, pequei, perdi a salvação. Salvei, pequei, perdi. Há um branquinho, uma borracha ali toda hora. Pecamos, perdemos a salvação e assim vai. Há esse temor, há esse escravo, há esse escravo do medo. Na primeira carta de João, capítulo 4, a qual estamos lendo, versículo 18, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, ou lança fora o temor, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você consegue compreender isso? O que as pessoas ficam colocando muitas vezes em igrejas é um terrorismo espiritual. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Foi porque Ele nos amou. Antes, quando ainda éramos pecadores, Ele nos amou. Ele resolveu, Ele quis dessa maneira. A Bíblia diz que Deus não mente e não volta atrás. Por que vai voltar atrás comigo e com você? Na vida antiga talvez tivéssemos vivido com temor. Agora, uma nova perspectiva surge diante de nós. Não vivemos mais por temor, mas pela fé. Não essa fé, a fé na minha fé, na fé na cura, na fé no dinheiro. Não é nessa fé que eu estou falando, irmão. Essa fé qualquer pangaré tem. Até ateu tem fé, irmãos. O cara acredita que ele era uma ameba e virou uma pessoa. Por que você quer mais fé que isso? Que o mundo foi construído de algo que estava em desordem. Nós vivemos pela fé, a qual nos é dada através de Cristo Jesus. Não somos escravos, mas filhos. Não devemos temer mais a Deus, não no sentido errado de ter medo do castigo e da ira dele contra nós, porque temos sido feitos filhos de Deus pelo seu amor. Nós tememos a Deus, porque Deus é terrível. Deus é fogo consumidor. Mas Ele tem demonstrado o nosso amor. E a confiança do amor de Deus, não porque nós amamos. Não porque nós amamos, mas porque Ele nos amou. Então, irmãos, o inimigo não tem como desfazer aquilo que o Espírito tem selado e Cristo tem realizado na cruz. Satanás provocará, se pode, dúvidas na nossa cabeça. Contudo, não tem poder algum para mudar quem você é e eu somos agora. Quem eu e você somos através de Cristo e em Cristo. O inimigo tentará plantar sementes de incerteza no coração do cristão. Por isso temos que construir alicerces profundos na rocha. E quem é a nossa rocha? Nossa pedra angular. Aonde nós estamos alicerçados? Em Cristo Jesus. É em Cristo.
em Cristo. Uma realização que muitos não percebem. O diabo não deseja que as pessoas acreditem nessas verdades, porque ele deseja criar dúvida, deseja criar descrença entre os homens. Porém, ele não pode tirar você da família de Deus. Não pode. Ele tentará mostrar que Deus não te ama porque permite tal coisas acontecer na sua vida. Porque as coisas não estão acontecendo da maneira que você previu, que você quer. Ou que você não é digno de ser amado pelo que você faz, ou diz, ou pensa, e etc. Só que a realidade é a oposta. Deus nos ama e seu amor nunca muda por nós. O inimigo sempre tenta atacar nossas inseguranças, as nossas fraquezas. Não tenha dúvida sobre isso. E tentará provar seu ponto de um jeito ou de outro. Lembra, irmãos, ou lembre-se que o Senhor tem feito você livre do domínio da escuridão e tem feito de ti um filho da luz, para que você possa viver de acordo com os ensinos de Jesus. Não se preocupe se não consegue realizar tudo o que se espera de um cristão. Estamos em uma jornada de aprendizado. Se você lembrar o ditado de Roma, fala que Roma não foi feita em um dia, né? Nós nem aprendemos uma profissão em um dia. Tive que me formar, correr na faculdade, estudar até hoje. Se preparar, aprender até hoje. Todos que têm uma profissão têm que viver aprendendo. Tudo isso requer tempo, estudo, aprendizado, prática e perseverança. Aí a perseverança do santo, a perseverança que temos através de Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Você não é escravo do pecado, nem do diabo, tampouco do medo ou da sua velha vida. Agora você é livre, verdadeiramente livre para ser filho de Deus, que o Senhor te fez ser. Quem fez ser? Foi Deus. Quem está nos preparando? Deus. Através do teu Santo Espírito. Você compreende quando eu falo que as pessoas minimizam a ação do Espírito Santo na vida do cristão? Você agora tem uma nova natureza, livre para servir ao Senhor com alegria de coração e co-herdeiros com Cristo do reino de Deus. Nós recebemos o Espírito de adoção, irmãos. O Espírito de adoção. O Espírito Santo que vive em ti te capacita a viver como filho de Deus. Você tem que tentar viver como um filho, porque você é um filho de Deus. E esta é a obra do Espírito Santo em ti. Você tem sido adotado na família de Deus, a igreja. Uma família que segue presente a cada geração, proclamando as boas novas de Cristo às nações, às pessoas e fazendo discípulos dia a dia. E tem duas palavras que mudam tudo o conceito e eu quero correr para encerrar, irmãos. Abba, Pai. Ele nos lembra que podemos nos aproximar ao Pai, como uma criança se aproxima ao seu pai. As nossas orações, assim, são transformadas em um verdadeiro diálogo com Deus. Nós não precisamos chegar diante de Deus com toda a polpa, Senhor, e mudar a tonalidade de voz, nos tentar ser mais santo, nos prepararmos em jejum antes, nos purificarmos para chegar diante de Cristo em oração. Não, irmãos, me perdoe. Tudo isso é importante na religião, sim, mas nós chegamos através de Cristo, do Filho, da ação do Espírito Santo. Cristo nos lavou, Cristo nos purificou. É através de Cristo que Deus nos ouve, não porque eu fiz alguma coisa a mais. Às vezes o suspiro, o clamor, os dentes batendo, a nossa insignificância, o nosso abrir nosso coração, o nosso dialogar em oração com Deus, demonstrando toda a nossa fraqueza e dependência dEle.
não a nossa arrogância. Quantas orações arrogantes eu vejo e vi, meu Deus do céu. E através de Cristo, nós podemos nos aproximar com confiança e segurança de que Ele vai escutar nossas palavras. Deus é o seu Pai, e Ele continua sendo qualquer que sejam as circunstâncias em que você esteja hoje. Triste, feliz, abatido, doente, morrendo, em vigor físico. Ele te ama, e foi seu amor que te escolheu para ser filho de Deus. E através do Espírito que testemunha que nós somos filhos de Deus. E somos herdeiros de Deus e co-herdeiro em Cristo. Só imagine por um instante, temos ouvido tantas vezes que não somos nada, ou que cometemos tantos erros na vida. Contudo, o apóstolo Paulo nos revela que somos muito mais do que simples discípulos do Rei. Somos herdeiros do reino de Deus, sendo co-herdeiros em Cristo. E isso vai nos ficar orgulhosos, jactantes? Não. Porque isso é uma obra total de Deus. E por isso compartilhamos do seu sofrimento, em ordem de compartilhar sua glória. E esse é um privilégio de ser filho de Deus. Grande privilégio traz grandes responsabilidades. Porque somos filhos de Deus, o Senhor quer que vivamos como filhos, orientados pelo Espírito Santo. Ele não quer que nos envolvamos em coisas que sejam contrárias à sua glória, nem tampouco a uma adoração agradável ao seu nome. Ser um filho de Deus tem um preço também que muitas vezes nos tirar da sociedade. E eu quero encerrar, irmãos. Eu quero encerrar um texto muito importante. Você que se sente aí que não há mais jeito para você, eu lembro do texto de Mateus capítulo 10, lá no versículo 32 e 33, que diz o seguinte: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Por que eu usei esse texto? Se você lembrar, Pedro estava ali. Pedro havia escutado essa palavra e, como sabemos, ele negou Jesus 3 vezes. E para Pedro, não tinha mais chance. Para ele, na cabeça dele, depois de ter negado Cristo e Cristo ter visto ele negando, não tem mais jeito. Aí Pedro vai voltar a fazer o que ele fazia. Mas é interessante, em Mateus capítulo 28, versículo 7 diz assim: ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos, está seguindo adiante de vós rumo a Galiléia. Lá os vereis, atentai para o que vos disse. Jesus havia dito que ele ia ressuscitar e ia encontrar com os discípulos. Aí esse anjo agora está mandando uma mensagem no Mateus 28, chamando os discípulos para que fossem ao encontro de Cristo. Mas, através desse texto, nós não temos uma visão interessante que está lá em Marcos 16, versículo 7. Onde vira pessoal para mim e para você. Marcos 16, 7, que é o mesmo texto. Esse anjo fala assim: agora ide, dizei aos seus discípulos, aos discípulos dele, aos seus discípulos, e a Pedro. Ele manda informar aos discípulos, e agora em Marcos nós vemos algo interessante. Individualização de chamar Pedro também. Porque apesar de Pedro achar que não tinha mais chance para ele, porque ele havia negado Jesus. E Jesus, sabendo disso, fala àquele anjo: mande avisar a Pedro também, que eu quero que ele esteja lá. Isso demonstra, irmãos, que somos pecadores e negamos Jesus muitas vezes em nossas vidas. Às vezes não com palavras, mas com atitudes. Mas há muito amor e graça ainda. Jesus não há de deixar nenhum ficar para trás. Nenhum. Jesus não deixa nenhum dos seus para trás. Agora ide dizer aos discípulos dele e a Pedro. Agora ide dizer aos discípulos dele e a você e a mim. Você que voltou a fazer o que você estava fazendo. Jesus tem um encontro com você.
Pense nisso. Dobre seu joelho e escute o que Jesus tem a falar para você. Talvez ele possa questionar você se você o ama. Mas aí é você com ele. Dobre seu joelho e vá em oração. E veja o que Cristo tem a falar para você. Pai, obrigado por essa palavra. Mais uma vez. Somos gratos.